Oi, gente, meu nome é Mariana Meu nome é Isabela. e esse é o trabalho que vamos falar sobre a consciência negra e a questão das cotas raciais e sociais. A consciência negra, ela é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos e também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é comemorado em todo o território nacional. Essa data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no Nordeste. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que sucederam na época da escravidão sofreram e ainda sofrem diversos níveis de preconceito. E as diversas nações africanas não se reconheciam como negros, e sim como bantus, niãs, fulás, quenembus, etc. A data foi estabelecida pelo Projeto-Lei 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, somente em 2011 a lei foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Em alguns estados do país, o Dia da Consciência Negra é feriado, como Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Os primeiros africanos trazidos para o Brasil como escravos chegaram aqui em 1532, e o fim do tráfico negreiro deu-se em 1850 pela Lei Eusébio de Queiroz. Após a abolição formal da escravidão no dia 13 de maio de 1878, a busca pela igualdade por direitos negros jamais cessou. A discriminação sentida em todas as áreas tornou-se o negro excluído da sociedade, da educação e, consequentemente, do mercado de trabalho. E essa exclusão, através de muita luta, foi diminuindo aos poucos, e o negro foi encontrando lugar nos esportes e na arte, mas não tinha acesso à universidade, por exemplo. Deste modo, era preciso um dia para lembrar dessa manifestação constante que os negros realizaram, para serem aceitos da mesma forma que os brancos no Brasil. O Zumbi dos Palmares, nascido livre num quilombo povoado por vários escravos fugidos, lutou até a morte para defender seu povo contra a escravidão. O quilombo dos Palmares estava situado numa longa faixa de terra de 200 quilômetros de largura. Estava paralelo à costa, situado entre o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e a parte norte do curso superior do Rio São Francisco, hoje no estado de Alagoas. E numa batalha entre os colonos portugueses e o quilombo, Zumbi foi morto. Como era costume na época, seu corpo ficou exposto em uma praça pública para servir de exemplo para que ninguém tentasse ir contra os colonizadores. Mas mesmo assim, seu exemplo de luta foi passando de geração em geração e ele acabou sendo escolhido como herói para o povo negro brasileiro. Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares e com ele teve 3 filhos. Descrita como heroína, Dandara dominava técnicas da capoeira. E ela lutou ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes a ataque a Palmares. Após ser presa, cometeu suicídio se jogando a uma pedreira, ao abismo para não retomar a condição de escrava. E sua figura é em volta um grande mistério, pois quase não existem dados sobre sua vida ou atos. No vídeo a seguir, tem o relato de mulheres negras de diferentes regiões do país e de lutas urbanas e rurais de diferentes cidades e histórias. E elas relatam que compreendem como consciência negra e como construíram essa consciência, e como elas relacionam as lutas com a efetivação da justiça. Tomar consciência sobre a história da população negra no Brasil, sabe? É um meio de conquista, assim, mas a consciência negra, na verdade, é algo que nos foi roubado ao longo da história do país, ao longo do nosso processo educacional, ao longo do ensino, da própria história nas escolas, né? Não estou dizendo que nós não temos feito esforços para mudar isso, mas à medida que a história é contada pelos vencedores, ela pode ser contada a partir de um lado só. Desde pequena eu estudei numa sala de aula que só tinha eu de negra, né? E todo mundo me chamava de macaca, sua preta, sua nega suja. Então desde pequena a gente tem a consciência que a gente é negro. E eu sempre falava pra eles assim, eu tenho orgulho da minha cor. Essa tomada de consciência realmente de todo o processo de exploração a que negras e negros foram submetidos no Brasil e no mundo, e o que representa todo esse período de escravidão vivenciado por essas mulheres e homens. Primeiro você se autodefinir, né? Você se auto-reconhecer como negro, pra mim é o principal. E depois conseguir conhecer quais são os seus direitos e lutar por eles. Agora, na questão das cotas, como eu já falei anteriormente, o negro não tinha acesso à universidade. As cotas raciais são voltadas às pessoas negras, pardas ou indígenas que historicamente fazem parte de um grupo que foi oprimido na época da colonização e até hoje eles sentem o reflexo disso. Mas essas cotas estão dentro das cotas sociais, que são destinadas às pessoas de baixa renda e que tenham formação em escola pública. Quem pensou nos projetos das cotas aqui no Brasil foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente Lula, em 2003, aplicou o projeto.
Já em 2012, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou a lei. A norma estabelece que, no mínimo, 50% das vagas em universidades federais devem ser destinadas a alunos que cursaram ensino fundamental e médio em escolas públicas, e metade dessas vagas devem ser destinadas a alunos de baixa renda e que tenham uma renda per capita de, no máximo, um salário mínimo e meio. Em relação a concursos para ocupar cargos públicos, destina 20% das vagas para candidatos negros e que desejam atuar em órgãos de empresas da União. Bom, tem muitas pessoas que são a favor, muitas pessoas que são contra as cotas, e eu, Mariana, estudei 7 anos em escola pública e sei que há uma grande diferença em relação ao ensino privado e ensino público. Então, eu sou a favor das cotas e, na minha percepção, é justo eu competir com um aluno de escola pública como eu, e isso é o tipo de jeito ou maneira de combater a desigualdade social no Brasil. Porque uma pessoa pobre não tem condições de competir com uma pessoa que sempre estudou em escola privada. Porque, obviamente, há uma desigualdade no ensino. As cotas raciais estão dentro das cotas sociais. Então, um negro tem mais direitos e privilégios nesse assunto. Por isso, tanta gente é contra. Porque o negro, o pardo ou indígena, entrará na frente do branco pobre, mesmo o negro sendo pobre. E isso tem a ver com uma dívida histórica. É por tudo que eles já passaram também, né? Então, na minha opinião, as cotas raciais são de extrema importância, porque uma pessoa negra ou indígena, parda, tem sim mais dificuldade de conseguir um emprego, o trabalho e respeito, vamos dizer assim, na sociedade, porque isso vem de muito tempo atrás. Então, eu acho que é bom ter cotas raciais em universidades e concursos públicos, sim. Eu também concordo com a Mariana, mas eu acho que também existem muitas falhas. E todo esse sistema ocorre de acordo com o censo que desde 2010 não foi atualizado.